TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde e com muita alegria recebendo cada um de vocês aqui na nossa TV Imaculada. Eu peço e convido a cada um de vocês também já indo se reunir aí. Vamos silenciando o nosso coração para nos consagrarmos a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Agora sim nós podemos iniciar o nosso Viver com Fé e Saúde aqui, no estúdio da TV Imaculada, e é sempre muito bom contar com cada um de vocês que nos acompanham aí, da sua casa, se sentindo em casa, aqui na casa da Mãezinha do Céu. Gente, o tema dessa semana, autismo. A nossa convidada é a psicóloga clínica e psicopedagoga pela primeira vez aqui em nosso programa. Já está ali aguardando nessa nova modalidade, de entrevistas. É a Thaís Marcela. Então eu convido todos vocês a acompanhar essa entrevista, chamar as pessoas para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o autismo. O que é esse transtorno? É um transtorno? O que é? E como é que nós vamos poder lidar com isso? Porque mesmo que não tenha na sua família alguém com esse diagnóstico, você pode ter um conhecido, Alguém na sua rede de amigos talvez tenha. Então é importante sim nós sabermos o que é o autismo. Então, agora nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e o tema dessa semana, gente, autismo. Pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, nós vamos conversar com a Thaís Marcela, ela que é psicóloga clínica e psicopedagoga, tem uma certa expertise aí em relação a esse recorte, de atendimento. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Thaís, muito obrigada pelo seu sim para a TV Imaculada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante e vamos lá. Autismo, importante mesmo, não? Mas Super. Ainda algum recorte aí da nossa sociedade, da nossa comunidade ainda não sabe exatamente o que vem ser autismo. Então define pra gente, para nós iniciarmos, o que é autismo, Thaís? Claro. O autismo, na verdade, o nome dele, é transtorno do espectro autista, TEA, que é a sigla. Ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento, do cérebro da pessoa, Então, ele é caracterizado por um desenvolvimento atípico, as pessoas têm comportamentos diferentes, manifestações comportamentais diferentes do que é esperado na idade dela, déficit na comunicação, na interação social, tem alguns padrões de comportamentos diferenciados, repetitivos. Então, apresenta aí um repertório restrito de várias coisas, interesses, gostam geralmente de coisas diferentes. É um distúrbio mesmo que foi localizado aí no neurodesenvolvimento. E existem diversos graus de autismo? Como é que funciona? Como é que se classifica isso? Existe, aliás, uma classificação para o autismo? Sim, existe sim. São 3 níveis, que a gente reconhece. É o nível 1, que é o mais leve, que geralmente é quando se descobre muito cedo, criança bem nova, então apresenta dificuldade para ter um contato, uma interação social ali com as pessoas, tem pouco interesse de interagir com os outros. Tem o nível 2, que é o nível médio, onde as crianças apresentam um nível um pouco mais grave assim, nas relações sociais,
e também na comunicação, né? Na comunicação verbal e na não verbal. Então, tem algumas limitações na fala. E aí já temos o nível 3 que é o grave mesmo, onde nesse nível existem déficits bem mais graves, né, em relação à comunicação, principalmente. Geralmente são crianças que não conversam de forma nenhuma, não se comunicam nem verbal, nem de forma verbal, nem não verbal. Então, apresenta dificuldade, né, extrema em lidar com mudanças, com comportamentos das outras pessoas. Esse já é um grau mais elevado. Entendi. E Thaís, assim, como é que é realizado o diagnóstico dessas crianças? E, por exemplo, uma mãe que está nos assistindo e tem lá um bebezinho, como é que ela pode observar se essa criança tem autismo ou não? Embora, na verdade, é muito delicada essa pergunta, porque Sim. às vezes a mãe vai achar que qualquer traço que você me disser aí vai achar que seu filho já tem autismo, né? Então, como é Aham. que pode se saber que um bebê é autista, querida? Então, hoje em dia, realmente, muitos pais acabam diagnosticando seus filhos por conta de conhecerem um pouco desses diagnósticos e achar que qualquer coisa desse tipo, a criança já é autista, mas não necessariamente, né? É claro que geralmente o primeiro diagnóstico da criança ele vem através da observação dos pais, porque os pais são as pessoas que passam mais tempo com essa É, criança. Então, a primeira coisa importante é que ao longo dos 3 primeiros anos você está bem atento a como essa criança desenvolve a interação social dela, a comunicação verbal e não verbal dela, os gostos do que ela tem pelas brincadeiras, pelo que ela gosta de fazer. E se você perceber algo além, né, do esperado, vamos dizer, mais comum, do que a criança deve estar fazendo naquela época, aí você tem que procurar um diagnóstico clínico, né? Fazer uma avaliação para ver se aquela criança realmente está apresentando comportamentos estereotipados ou não, ou se é só uma própria insegurança dos pais mesmo, né? Então, quando ele tá ali com 3 anos que começa a ter contato com as palavras, com as letras, se ele tem dificuldade daquilo, se ele foca numa brincadeira só. Então, tudo isso é diferente. entendi. E esse tratamento, ele existe? Como é que funciona? Sim, existe sim o tratamento. Geralmente não existe cura, né, para o autismo, mas todos os pacientes que são diagnosticados com o autismo, eles têm um tratamento que vai fazer um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, com ludoterapia, grupos sociais. Então, tem vários profissionais que fazem esse acompanhamento aí com a criança, né, com o adolescente, porque assim, a gente fala muito de autismo nas crianças, porque geralmente é a época que se descobre. Mas nós temos autistas adolescentes, autistas adultos, pessoas mais velhas também. E ela possivelmente vai fazer um acompanhamento aí durante toda a vida para melhorar essas habilidades sociais, para que ela possa conviver mesmo em sociedade, tá? Então vai fazer ali um acompanhamento com fonoaudiólogo, com um psicólogo, com alguma medicação também, se for necessária. E é importante também toda a família estar envolvida nesse processo de como lidar com a situação, sobretudo com o diagnóstico, porque tem um impacto, né, da notícia quando isso é descoberto, né, quando é Ah, com realizado o certeza. diagnóstico. Então é muito importante que a família também realize um acompanhamento, sobretudo de orientação acerca de como lidar, independente do grau de autismo. Não, mesmo que seja no grau Exatamente, mais leve, é As- importante também, né, saber como é que vai lidar com essa situação, até porque, como você colocou, não há cura. Mas há como possibilidade de que essa família tenha qualidade de vida junto a esse paciente Isso, também, não? que é o mais importante, né? Por exemplo, não existe uma medicação para o autismo em si, mas existem medicações que tratam alguns comportamentos que vêm do autismo. Por exemplo, uma criança que pode ser ansiosa, hiperativa, impulsiva, às vezes agressiva. Então, tem as medicações específicas para essas áreas que podem ajudar no desenvolvimento, né, do próprio autismo. Então, a família, ela precisa estar muito próxima, ela também precisa de um acompanhamento, participar de um grupo de apoio, procurar ajuda. Tem gente que quer fazer tudo sozinho, que quer entender tudo sozinho, porque às vezes tem medo, tem vergonha. Então, essa pessoa, esses pais, principalmente quando descobrem um caso de autismo na família, dos filhos e tudo mais,
eles precisam procurar saber um pouco mais sobre a situação, estudar, né, pedir ajuda, conhecer outras pessoas que estão passando por isso também. Com certeza ajuda bastante. E ao mesmo tempo, quem está no entorno ali, aquela rede de apoio que são os amigos, que são os próprios Isso, familiares, também precisam compreender que é um processo de luto, que é preciso ser respeitado, porque às vezes a família também ela não quer ainda que as outras pessoas saibam, enfim. E não no sentido assim, no aspecto de lamentação, mas porque tem um filho idealizado, né? Todo casal sim, tem o seu filho idealizado. Então é importante também respeitar esse espaço dessa família, respeitar esse momento para que então eles possam assimilar tudo isso que está acontecendo, processar tudo isso, e então ressignificar esse diagnóstico no seu filho, na sua filha, não? Até com porque, certeza. na verdade, como você falou, é importante, quanto mais se sabe, é importante sim, até porque, como eu sempre digo, quanto mais você sabe o que é o transtorno, o que é o tratamento, mais a família adquire estratégias de enfrentamento diante de toda essa realidade, diante de todo esse entorno. Então, é importante É. também esse respeito de quem está ao redor dessa família, não? Com certeza, é muito importante que essa família ela tenha esse apoio, mas também que as pessoas saibam respeitar o momento dela, porque apesar de ser algo que tem sido falado já há alguns anos sobre o autismo, ainda é algo muito novo para muitas pessoas, ainda não se sabe, né? Tem muita gente que não sabe quase nada, então tem o medo, tem o receio, tem os preconceitos ainda muito que envolvem muitos lugares, muitos ambientes. Então é um choque para a família e ela precisa desse tempo também para aprender a administrar e a lidar com aquilo, né? Thaís, conta pra gente sobre esse transtorno, que ele pode acontecer em qualquer família. O que acontece, o que acaba desencadeando esse transtorno? São fatores Aham. metabólicos, são fatores hereditários? Pode ser em qualquer família que pode acontecer? Uhum. Não existe uma única causa assim determinada para o autismo na infância, né? Antigamente, lá nos anos 80, o autismo ele era considerado um transtorno adquirido por influência de fatores do ambiente. E aí, com o tempo, foi sendo estudado mais, né? E aí percebeu-se que não necessariamente. Então, o que a gente sabe hoje é que o autismo ele é resultado de uma série de alterações no funcionamento normal do cérebro. Ou seja, os médicos eles acreditam que os fatores genéticos representam cerca de 90% das causas do autismo e os fatores ambientais só 10%. Então, não tem nenhuma uma causa específica para dizer, né, o que que aconteceu para que a criança fosse autista. Então, apesar Entendi. da genética ela ter esse maior papel aí nas causas, mesmo com os estudos, não foi apontado nada específico para isso. Entendi. Então, é realmente aquilo, a criança nasce com aquilo, com o tempo, né? Quando cresce, quando nasce, quer dizer, e se desenvolve, os pais vão percebendo um desenvolvimento diferente naquela criança. Entendi. Me conta uma coisa, existe diferença para menino e para menina? Ou quem é mais acometido? O menino ou a Existe sim. menina? Os meninos Os existem meninos são mais sim, acometidos. Você sabe o são muito percentual mais. ou não? O percentual é mais ou menos de 70% meninos e 30% meninas. Grande para os E meninos, né? isso, é muito mais meninos, assim, muito mais mesmo. Isso ocorre por conta da questão genética mesmo Ah, dos meninos, né? aham. Os dois carregam o cromossomo sexual, o X, e os meninos carregam só o Y, né? Então, por conta disso, seria o que a ciência entende é que o cromossomo sexual X ele é um fator de proteção para o desenvolvimento do autismo. Então, por isso, os meninos têm mais essa tendência. E o número em pesquisas é muito maior de homens mesmo com autismo. Entendi. E uma vez que confirmado esse diagnóstico, né, nessa criança, qual o primeiro passo essa família deve tomar? Quem são os profissionais? Embora, claro, que o profissional que realizou o diagnóstico vai encaminhar, mas para que essas Sim. famílias que estão nos assistindo saibam, para que a gente saiba, né, como um todo, como encaminhar, qual que é o primeiro passo, o que se faz ali diante do impacto dessa notícia? Uhum. A primeira coisa depois do diagnóstico, o ideal
começar assim a pedir os conselhos para os próprios médicos que já estão acompanhando, né? Então, a pessoa que fez o diagnóstico, se foi um neuropediatra, se foi um pediatra, se foi um psicólogo, partir dali essa busca, primeiro por conhecer o que é o autismo, como é que ele funciona, buscar conselhos das pessoas que já passaram por essa situação, às vezes de pais, grupos de pais que estão passando, que passam por isso, que fazem esse acompanhamento, e aí procurar clínicas especializadas. Hoje a gente tem muitos profissionais especializados só em autismo, então temos aí terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, todos que trabalham só com essa área, justamente para ter uma bagagem maior, né, um acompanhamento melhor ali das crianças e procurar estudar, procurar aprender. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista e ela é professora, foi fazer uma pós-graduação em autismo para conhecer um pouco mais, para saber como lidar com o próprio filho dela. Então, assim, tem muitas possibilidades, mas o mais importante é fazer um acompanhamento, é pedir ajuda, é buscar informação. Hoje a gente tem muita informação na internet, claro que tem que saber onde busca, mas é realmente estar aberto aí a aprender. Geralmente as pessoas já chegam no nosso consultório já com tudo, né? Respondido Verdade. na ponta da língua, olha, está acontecendo isso comigo porque pode ser aquilo, enfim. E a gente precisa filtrar realmente tudo aquilo que a gente encontra na internet, porque nem tudo, né? É baseado em dados de realidade, né? E a ciência, ela é muito delicada nesse aspecto, né? Muito assertiva nesse aspecto, né? Sim. E me diz uma coisa, em relação à questão desse tratamento, quando a gente fala, né, que amplia as possibilidades de enfrentamento diante desse diagnóstico quando a família busca mais informações, não precisa ir fazer a formação, mas é excelente que ela tenha ido fazer, né? Mas o médico, o psicólogo, qualquer pessoa ali da equipe, a gente precisa ter esse apoio e recebe com certeza, tem muita gente capacitada aí nesse recorte, mas nesse sentido, essa criança autista, como é que ela vai se desenvolver? Né? Normalmente, como é que acontece esse processo todo? Então, depende muito de qual nível que ela está, né? Porque às vezes quando a família ela tem o diagnóstico do autismo, às vezes a criança já está no nível mais alto, nível 3, grave, e aí é muito mais difícil, não que não seja possível, mas é muito mais difícil conseguir fazer com que essa criança se desenvolva normalmente. Mas a gente acredita sim que hoje, com todo tipo de acompanhamento que tem, com todo tipo de tratamento, de profissional que está empenhado em ajudar esses casos, a criança pode sim se desenvolver normalmente com algumas adaptações, né? Então vão acontecer muitas adaptações da vida dela, mas com certeza ela vai conseguir ter um desenvolvimento natural aí ao longo da vida, fazendo acompanhamentos, tendo ajudas. Exato. E tudo isso ela vai receber, a família vai receber essa orientação, né? Diante dos profissionais. Aguarda um minutinho aí que a gente já volta a conversar, tá bom? Tá bom. Nós estamos falando sobre o autismo e a nossa convidada é a Thaís Marcela. Ela é psicóloga clínica, ela é psicopedagoga, tem uma experiência ali com pacientes em clínica de autismo e está trazendo algumas informações que são extremamente relevantes. Mas se você chegou agora, meu irmão e minha irmã, não tem problema, porque além das reprises que acontecem no decorrer da semana, você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube. Não nos acompanha ainda? Horas! Entre lá, Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se, naquele vermelhinho que aparece lá, clica em inscrever. Para que você possa receber também as notificações, clica no sininho, assista, né, a nossa entrevista, lá também tem reprise de todos os demais programas, tem informações da nossa obra, celebrações lá direto da nossa sede. Você gostou? Você pode compartilhar, você pode comentar da melhor forma possível, porque isso vai fortalecer o nosso canal, gente. É muito importante mesmo que vocês participem do nosso canal no YouTube e eu convido todos vocês a se inscreverem e compartilhar cada vez mais. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos
Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nessa semana nós estamos falando sobre o autismo. A nossa convidada é a Thaís Marcela. Ela que é psicóloga clínica, psicopedagoga, já trouxe várias informações aqui no bloco anterior. E agora, Thaís, nós queríamos saber em relação a essa criança autista, ela já foi diagnosticada, né? Como que é esse aprendizado dessa criança na escola? Faz necessário que tenha uma pessoa ao lado dela para fazer esse acompanhamento? Hoje nós temos aí o professor da educação especial, que também desenvolve trabalhos belíssimos, né? E eu sou muito fã desse trabalho do pessoal da educação especial, sobretudo do pessoal da classe hospitalar também, que desenvolve um trabalho fabuloso dentro dos nossos hospitais para que as crianças continuem estudando. Mas quando a gente fala em recorte das crianças que têm esse diagnóstico de autismo, quando vai para a escola, precisa também desse acompanhamento, precisa desse professor da educação especial, querida? Sim, com certeza. A aprendizagem do aluno com autismo, ele é cercado por muitos desafios, né? Tanto para as próprias crianças, quanto para os pais, quanto para os professores. Então, hoje em dia, as escolas, elas já estão reformulando a estrutura, a forma dela de ensinar, porque cada vez mais temos crianças especiais dentro das escolas. E sim, essa criança, ela precisa ter uma flexibilidade dentro da escola, uma adaptação constante ali, com adaptação curricular, para que possa, né, proporcionar acessibilidade para ela também, para que ela consiga interagir, né, se desenvolver ali dentro da escola. E tem sim esse profissional que vai fazer esse acompanhamento dela, sim. Principalmente nas escolas públicas, né? Falando aqui de Campo Grande hoje em dia, que eu conheço um pouco mais das escolas públicas, todas têm essa ajuda, né? A criança, os pais precisam ter esse laudo comprovando que a criança tem, né, o transtorno. E aí sim ela tem direito a esse profissional que vai fazer o acompanhamento dela durante as aulas. E é tão importante isso, né? Para a gente poder fazer realmente a inserção dessa criança na escola, no ambiente escolar. Você falou de que é um desafio para a criança, que é um desafio para o professor, para os pais, enfim. Mas e para os coleguinhas também, né? Para os colegas da sala também é desafiador, né? E é importante também esse despertar de um olhar de que todos nós somos diferentes, não? Exatamente. É muito importante também fazer, né, essas crianças, os colegas da escola entenderem também a necessidade do outro, como que apesar de serem crianças, todos serem iguais, terem receber o mesmo contexto ali da escola, são pessoas diferentes, cada um com as suas necessidades. Então, também, hoje as crianças já estão abertas a entender isso do que os próprios adultos. Que coisa linda, gente. Criança é uma preciosidade divina, de fato, verdade, né? Porque os adultos é que têm aquelas questões meio que enrijecidas, mas as crianças, elas são leves, são lindas e vão sempre aprendendo cada vez mais sobre o outro e nos ensinando também, né? Sim, sobretudo, e né? Quando uma criança tem um comportamento diferente, é muito provavelmente por conta dos pais, né? De tratar mal, de às vezes ter um preconceito, infelizmente. Ainda acontece. Exato, porque eles têm aquele processo lá no início, né, de que eles aprendem por imitação, né? Então a gente traz de casa, assim, aquilo que faz parte dos nossos conteúdos, sobretudo os emocionais, não, Thaís? Sim, com certeza. Diz uma coisa, já que a gente está falando dessa relação com a nossa família, com os nossos pais, como que é a relação dessa criança com os seus pais? Bom, não é um relacionamento como qualquer outro, né? Como comum, vamos dizer assim. O autismo, ele não afeta só a pessoa que tem o transtorno, mas principalmente toda a rotina da família. Porque os pais, eles precisam ter cuidados diferenciados, né? Para lidar com essa criança. Porque ele não faz as coisas, ele não tem os comportamentos necessariamente porque ele quer, como muitas pessoas falam, olha lá a criança gritando, chorando, se jogando no chão, né? Tá com birra, tá com isso, tá com aquilo. Não, são questões do próprio comportamento, né, do transtorno. Então, muitas pessoas não entendem, os pais têm que ter muito mais paciência,
tem que ter muito mais a percepção de como aquela criança está se sentindo, porque ele reage de uma forma diferente. Às vezes ele quer ficar isolado, mas não é só porque ele está triste, ele está bravo, ele está alguma coisa, mas é porque faz parte do comportamento dele, de ter aquele momento ali de isolamento. E os pais têm que ter muito essa compreensão do que está acontecendo naquele momento para a criança estar tendo aquela resposta. E não é como qualquer outra criança reagiria. Então, ele tem que ter muito essa percepção, muito o conhecer por que o filho está tendo isso, por que nesse momento ele quer abraçar, por que nesse momento ele não quer. Então, é muito importante esses pais terem todo esse conhecimento para saber como a criança está naquele momento. Exato. E assim, Thaís, desde o bloco anterior nós estamos falando da importância da terapia, né? Da importância de um acompanhamento, claro, toda a equipe, mas eu estou fazendo esse recorte em relação à psicologia. É importante esse pai fazer terapia junto com essa criança ou é feito separado? Como é que é realizado isso? Geralmente é feito separado, Ok. né? Porque a criança ela vai tratar ali com o psicólogo as questões dela, os comportamentos dela, o porquê que ela é assim, não assim, o que é esperado dela, as frustrações e tudo mais. E já os pais, eles vão tratar na sua terapia individual como lidar com aqueles comportamentos do filho. Sim. Então, podem sim existir algumas atividades que às vezes eles vão fazer juntos, alguma coisa sugerida pela escola, por algum grupo de apoio que eles possam participar, mas é muito importante que cada um faça o seu, porque são necessidades diferentes, né? Para os pais é difícil, às vezes, ter que lidar com o comportamento do filho e sem que ele possa entender por que ele faz isso. Então, a terapia individual para esses pais, no caso, é muito importante para entender, para saber como lidar com aquilo, o que fazer. Você falou do bloco anterior em relação aos níveis, né? Da classificação do autismo, né? Sim. A gente sabe que tem essa questão que você falou, que existe, né, quando é mais grave, né, é todo um apanhado muito maior. Mas existe condições desse autista, quando adulto, que hoje são crianças e eles vão passar pela adolescência, por todos aqueles processos, enfim, vão entrar na vida adulta, vão envelhecer, mas existe essa possibilidade de ele ser independente quanto adulto? Existe sim a possibilidade e cada vez mais com a quantidade de tratamentos e coisas que estão surgindo novas para essa adaptação, existe sim. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é para todos, porque realmente, geralmente o autismo ele surge sempre na infância e aí ele se mantém durante toda a vida. Ele compromete, né, a capacidade de interação social e de comunicação do paciente. Então, o que traz a dificuldade para todas as fases da vida. Pensa isso na adolescência, né? Junto ali com os hormônios e com toda aquela administração do que ele está sentindo, por que ele sente aquilo. Mas existe sim a possibilidade daquele adulto se tornar independente, ter uma alta, que a gente fala, né? Não se fala em cura do autismo, mas se fala em alta, sim, que ele possa viver aí a sua vida. Tem até uma série que eu gosto muito, que se chama Atypical, que conta a história de um autista e em todas as fases dele da fase adulta ali. Então, ele indo para a faculdade, ele enfrentando todas as dificuldades dele ali enquanto autista e ele saindo de casa, indo morar sozinho. É bem legal porque vai mostrando todas essas fases dele, que não é fácil, mas ele vai dando conta. Mas não é fácil, mas é possível, então, né? Possível, exatamente, é possível sim. E enquanto cidadão, né, que ele os direitos e os benefícios dele? Bom, hoje o autismo ele entra em todos os direitos, né? Existe a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, lá existem diretrizes de políticas públicas para a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, para a divulgação de informações públicas sobre o autismo. Existe também os direitos, né, que a pessoa com autismo tem de integridade física e moral. Então, tudo aquilo que se adapta para o ser humano
foi sendo inserido para a vida da pessoa com autismo. Então, o direito à saúde, à educação, ao ensino profissionalizante, à moradia, à previdência social, à assistência social. Então, inclui também o autismo dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ele foi sendo inserido, hoje já entra até nas questões das prioridades, né? Nas filas dos bancos, em todos os lugares, lugar ali específico, reservado. Temos sessões aí de filmes, por exemplo, só nos cinemas, só para pessoas com autismo, porque eles têm mais essa dificuldade da interação, do barulho. Então, está sendo adaptado muitas coisas, muitos ambientes para essas pessoas, o que é muito bacana. E são conquistas que vão acontecendo de forma gradativa, ainda que de repente num processo moroso ou não, mas já foram grandes conquistas que houveram, talvez também por conta dessas campanhas que existem de conscientização acerca do autismo, como por exemplo Abril, né? Abril é o mês de conscientização do autismo e tem a campanha do Abril Azul, né, Thaís? Qual é a importância dessa campanha para a sociedade, dentre essas lutas que acontecem, no sentido de trazer aquilo que é melhor para que esse paciente tenha qualidade de vida? Exato. As campanhas, elas foram surgindo de acordo com o que foi vendo a necessidade de se falar do assunto. Então, acabaram se instituindo dias, né? A ONU mesmo instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, onde se fala no mundo todo sobre o Dia do Autismo com o objetivo de alertar e também de ampliar os debates, né, o assunto sobre o próprio transtorno, porque antigamente não se falava. Hoje tem muita gente que fala assim, mas antigamente não tinha autista. Sempre teve, só que não era falado sobre o assunto, não era falado sobre os sintomas, sobre o que essa pessoa tinha, como ela sentia. Então, desde 2008, né, que aconteceu o primeiro evento aí para falar sobre autismo, vem crescendo essa necessidade, essa importância de falarmos sobre o assunto, quebrar esse tabu. Então, hoje, com o mês de abril, a gente consegue chegar em vários lugares, falar para várias pessoas, como hoje nós estamos falando aqui, e conscientizar também as pessoas sobre o assunto. E é tão importante, sobretudo nas escolas também, que se fale sobre isso, né? Para que não espere que chegue uma criança, porque aí é que se vai falar, de repente, trabalhar no sentido mesmo dessa prevenção de que aconteça algo, de que vai ter aquela criança com autismo, e os que estão lá, os demais já estão mais ou menos sabendo como é que funciona, né? Você faz esse tipo de trabalho também, Thaís? De você fazer palestras para quem está nos assistindo e que gostaria, ou na sua empresa também, os papais e as mamães que estão lá trabalhando, de repente você ir falar sobre esse recorte tão importante para todos nós, que é importante nós sabermos sim. Você faz esse trabalho também de palestras? Sim, eu faço sim. Hoje eu trabalho com palestras aqui na cidade, né, de Campo Grande, tanto presencial quanto online também, falando sobre todo esse calendário da saúde que a gente tem durante o ano, dos meses coloridos. E abril é mais um mês que a gente também leva essas informações para empresas, para escolas, para falar sobre a importância, às vezes para grupos de pais. Então fazemos sim esse contato aí, trazendo a informação de uma forma um pouco mais leve e que seja compreendida pela sociedade, né? Também não adianta a gente ficar falando termos muito difíceis que às vezes as pessoas não vão compreender. Exatamente. Tecnicamente, a gente deixa para dentro do nosso consultório, né? Isso, é verdade. Fora a gente vai falar de uma forma que realmente a gente vai atingir o nosso público para que possa acontecer a compreensão, que é importante, né? Quem quiser fazer contato contigo, qual que é o seu telefone, o seu WhatsApp? Deixa pra gente. Tá. O meu telefone é bem facinho, 67 99 999, são 5 noves, 8182. É só entrar em contato. Facinho mesmo. São 4 noves? São 5 noves. 5 noves. Então é 67 99999 8182. Isso, se precisar de alguma ajuda, né? Tirar alguma dúvida também, que eu puder ajudar, ou se estiver precisando levar esse tema para o seu ambiente de trabalho, para a escola, qualquer que seja, né, o local, a gente está aí à disposição para poder ajudar. Thaís, uma alegria muito grande ter você aqui para falar de um assunto tão relevante, tão importante mesmo para todos nós. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre essa importância.
Claro. Eu acredito que, desde já quero agradecer o convite, né, por estarmos aqui falando, ter essa abertura para falar sobre o assunto. Acho que a ideia é justamente essa, a gente poder chegar nos lugares onde não se fala sobre, onde as pessoas às vezes não esperariam ouvir, mas a gente precisa acabar com esse tabu de falar sobre autismo. A gente não tem que ter medo do diagnóstico, apesar de ser difícil, sim, mas é a melhor forma de conseguirmos ajudar as pessoas que têm esse transtorno a levar uma vida com melhor qualidade, né? Ter mais qualidade de vida. Então, tratando, fazendo acompanhamento. Não é fácil, a gente não vem aqui para enganar, né? Para dizer que vai ser tudo mil maravilhas, não. Mas que hoje em dia a sociedade tem muito mais abertura para essa aceitação e temos muito mais informações sobre o assunto. Então, você que é pai, mãe, que percebeu que o seu filho tem algum comportamento diferente, tem alguma coisa diferente que você sentiu nele, leva para fazer uma avaliação, tirar as dúvidas e acompanhe essa criança. Às vezes o que ele está precisando é realmente ser acompanhado, é ser visto, é ser olhado. Não necessariamente vai ser um diagnóstico, mas é muito importante a gente estar sempre atento ao que está acontecendo com as nossas crianças. Thaís Marcela, psicóloga clínica, psicopedagoga, gratidão pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, para o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família, Amém. O seu fazer profissional. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, né? E você também pode fazer, gente, aqui o nosso Viver com Fé e Saúde, dando sugestões de pauta. Você pode ligar no 3349-1015 e dar a sua sugestão de pauta. Você pode dizer, eu quero aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre determinado assunto, ou então eu tô vendo o que está acontecendo. É bem importante mesmo a sua participação aqui conosco. Ou no 993470532, você pode entrar em contato conosco para dar sugestões de pauta. Você também pode fazer pedido de oração para esses programas maravilhosos, né? Oracionais que estão acontecendo aqui na nossa TV Imaculada. Mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez, Thaís, muito obrigada pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. Muito bom você vir falar sobre algo que é tão importante, como nós já falamos aqui, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre essa realidade, que, gente, nem sempre está distante da gente, às vezes pode estar próximo, né? E aí você saber também como lidar. Então, Thaís, Marcela, muito obrigada mais uma vez aqui por estar conosco pela primeira vez, primeira de muitas, né? Muito obrigada mesmo. E você, eu quero convidar você, Milit, você que ainda não é Milit, que pode vir a se tornar também Milit, fazendo parte aqui da nossa obra da Milícia da Imaculada, a nos acompanhar nas redes sociais. A gente tem cada programa oracional mais fantástico que o outro, mais abençoado, trazendo chuvas de bênçãos aqui para a nossa TV Imaculada, para todos os nossos Milites, não, gente? Olha só, nossas redes sociais. No Facebook nós estamos como TV Imaculada Oficial e no Instagram também, @TV Imaculada. É sempre muito bom nós estarmos aqui com cada um de vocês. Esse programa é feito com muito carinho para que a gente possa, sim, levar muitas informações para vocês. Então, muito obrigada, muita gratidão por vocês nos acompanharem. Desejo que tenham todos uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Te cuidem, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!